Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, além de todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Rodrigo Cunha. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Cícero, a oportunidade de estar aqui fazendo o que eu acredito que é meu papel também, que é prestar contas do meu mandato e falar sobre política. Deputado, é verdade que, caso o ex-governador Theo Vilela se una novamente ao senador Renan Calheiros, o senhor irá deixar o PSDB? Bem, eu venho numa linha de extrema independência. Então, desde o início do meu mandato, eu busquei ter autonomia e independência para fazer aquilo que eu me propus durante uma campanha. Então, quem acompanha a nossa caminhada percebe que eu venho numa linha muito forte de fiscalização, porque é uma das atribuições do deputado, é fiscalizar os recursos e os serviços públicos. E isso diretamente, para se ter essa independência, eu tenho que não estar na base do governo, tenho que estar numa linha total de querer ter uma posição política, e essa posição política não casa com estar alinhado com o governo na próxima eleição. Então, é uma situação que me incomoda muito, eu não acredito nessa possibilidade, mas é algo que é improvável que o Rodrigo esteja numa linha diferente da que eu permaneço hoje numa próxima eleição para ser eleito. Então, quem sabe minha história, sabe que eu não faço tudo para estar no poder. O poder não me seduz. Eu faço tudo para tentar melhorar a vida das pessoas e o local onde eu vivo. Então, se para isso eu ter que me alinhar com um ou com outro, eu não me submeto a tudo. Então, na minha linha de atuação, não há espaço para isso. Então, eu espero, e assim, pelas conversas que eu venho tendo com o partido, não há essa possibilidade, pelo menos assim, abertamente é falado isso, não há essa possibilidade. O PSDB deve ter um candidato ao governo, isso fará bem para Alagoas. É necessário que se tenha sim uma disputa, porque pode ter certeza que, como tudo na vida, se só tem um lado é porque tem alguma coisa errada. Então tem que ter o lado de lá e o lado de cá. E nós temos que ter o lado de cá, para que possa ter discussões, para que se possa buscar mais compromissos públicos e o Estado de Alagoas venha avançar, porque senão, infelizmente, vai se tornar aqui uma monarquia. Então o senhor afirma que, caso essa situação ocorra, o senhor deixa o PSDB? Bem, a minha afirmação é que caso o PSDB venha se coligar oficialmente com o PMDB, muito provavelmente o Rodrigo não fará parte dessa, nem que eu não chegue nem a disputar um cargo político, se depender do momento, mas diante de toda uma postura de coerência. Então, acho que é mais difícil dentro da política, além de ter autonomia, é ter coerência. Então, não seria coerente com minhas convicções, com minha linha de trabalho, hoje fazer uma aliança política para ser eleito. Então, não estou dizendo nem que o PSDB não vá fazer isso, mas o Rodrigo não irá. Então, eu caminho nesse sentido. As conversas internas do partido é nesse sentido, de que o partido tem sim um candidato para se opor ao atual governo. Isso, como eu repito, é necessário para Alagoas, fará bem, inclusive com grandes chances de ganhar. Porque se nós analisarmos todas as pesquisas, não tem ninguém com 50%, 60% dos votos não. Ou seja, tem uma parcela grande da população que quer mudança. Então, esse candidato seria o prefeito Rui Palmeira, na sua visão? Ele é o prefeito Rui Palmeira, ele é o nome em evidência. É aquele que hoje está no executivo, que já tem também o que mostrar e contrapor com o atual governador. O senhor acha que ele tem musculatura suficiente para disputar o governo do estado? Olha, eu percorro, não só Maceió, não só Arapiraca, percorro esse estado todo. Estou caminhando e é impressionante a aceitação pelo Rui. Então as pessoas querem, inclusive, pedem isso para que ele seja candidato. E ele está fazendo o correto, ele não está antecipando agora, ele não está indo ao interior pedir votos. Ele está preocupado com aquilo que ele foi eleito nesse momento, para que Maceió consiga cada vez mais entrar nos eixos e ter projetos e ter recursos. Então ele está caminhando hoje mesmo, está em Brasília, atrás de recursos, focado naquilo que é o seu papel hoje. E as eleições só serão decididas ano que vem, acredito que até nem só na virada do ano, só depois do carnaval, que geralmente é quando se começa a se afunilar mais essas decisões. Mas o Rui, ele tem sim estrutura, tem sim musculatura, demonstrou isso nas campanhas. Na campanha passada ele enfrentou, não foi apenas o candidato Cícero Almeida, ele enfrentou sim o governo
aqui. A gente percebeu uma campanha de governo contra o prefeito. E toda a sua força política envolvida ali, pessoalmente, em estrutura, de todas as formas. E o vencedor foi o Rui Palmeira. Então demonstrou que tem sim como lidar de igual para igual. Então não é carta fora do baralho de forma alguma. E não tem favoritismo. Mas ele sim é um dos mais cotados para assumir essa responsabilidade. Caso ele não venha a ser o candidato, qual seria o plano B do partido? Bem, primeiro assim, quando a gente fala em ser candidato, o Rui ele acaba sendo um candidato maior que o PSDB, ele acaba sendo um candidato de todo um contexto. Então, nesse contexto, envolve outros partidos, envolve outras lideranças, e se ele não for, não se tem um segundo nome pensado, é Rui, é Rodrigo, é A, B ou C, não. Então, hoje o foco é no Rui. Se ele não for, aí a situação vai ter que ser toda rediscutida, mas eu sempre sou favorável para que se tenha disputas que farão bem para o estado de Alagoas. Repito, é muito ruim quando só se tem um lado, tem que se ter os dois lados, é ruim para todo mundo, até uma campanha já dada como vencida. Então isso não faz bem a ninguém, à democracia. Então, para o nosso sistema político, para a nossa democracia de fato, é necessário sim que aquele candidato se comprometa novamente com novos compromissos. Eu digo isso porque na campanha passada, e poucas pessoas sabem disso, Cícero, desde 2010, é obrigatório que todo candidato ao executivo, ele vá ao cartório e registre o seu plano de governo, suas promessas, dizendo que se eu for eleito eu irei fazer isso, isso, aquilo, outro. Então, para você ter uma ideia, eu fui no TSE, peguei as promessas do governador Renan Filho, como sendo o seu plano de governo caso venha a ser eleito, são 274 ações, transformei isso num sistema e monitoro isso quase que diariamente. É um sistema que está acessível para todo cidadão, um sistema colaborativo, está num sistema que você basta digitar monitoraalagoas.org, lá você vai ver separado por secretaria como anda cada tipo de ação daquela que foi prometida, vamos dizer aqui, capacitação para o enfrentamento de violência contra as mulheres. Nesse ano 2017, quanto é que já foi executado? Está lá o orçamento, está um recorte do portal da transparência, faço leituras do Diário Oficial para saber se de fato aquela política pública dita como sendo prioritária está sendo executada, e isso permitindo com que o próprio cidadão também seja fiscal. Então, convido a todos para que acessem um sistema que se chama monitoraalagoas.org. Deputado, esse sistema parece ser um recurso muito interessante. Monitora também as promessas feitas pelo prefeito Rui Palmeira? Esse sistema, repito aqui, eu sou deputado estadual com a função dele é monitorar os serviços e os serviços e recursos públicos, no meu caso, relacionado ao executivo estadual. Mas aqui eu reforço isso, na verdade. Eu aqui estou fazendo, em vários municípios onde eu visito, estou colocando à disposição aqueles vereadores, ou de quem tiver interesse, que faça no seu município a mesma coisa. Disponibilizo a tecnologia, dou capacitação, até às vezes o próprio domínio a gente consegue ajudar. Hoje nós temos 2 municípios, um já numa fase bem avançada e um outro que está trabalhando para implantar esse Monitora no município. E aí não é questão partidária. Então, se alguém em Maceió se interessar, eu darei toda a estrutura para que faça isso. O meu foco hoje, eu também não posso atirar para tudo que é lado, é aquilo que a minha prerrogativa, a minha atribuição constitucional determina, que é fiscalizar o executivo estadual. Mas nada impede que, caso alguém tenha interesse, e aqui eu me coloco, eu comprometo publicamente, aqui está sendo gravado, vai ficar registrado, alguém que queira fazer a mesma situação vai ser muito bem atendido pelo nosso gabinete, porque eu só acredito numa coisa, Cícero, que a gente só vai avançar aqui quando as pessoas se preocuparem com política. Não adianta que muita gente acha que política é você sair de casa e votar. Não é. Política, ela não acaba ali na hora do voto, ela tem que se dar numa constante. Então, a partir do momento que a gente não exerce esse controle social, que nada mais é do que as pessoas se preocuparem com aquilo que é público e saberem que o Rodrigo aqui foi eleito. Então, ele tem que saber o que é que você está fazendo, o que é que você fez, o que é que você faz com o recurso que você recebe, onde é que você mostra isso, onde é que está a transparência. Então, se as pessoas não se incomodam com isso, acaba o parlamentar não prestando contas, ou então a Assembleia não divulgando um dado, e aí fica tudo como as pessoas querem que fique, como os maus políticos querem que fique. Sem as pessoas se preocuparem, ou seja, fica tudo a Deus dará. Deputado,
O senhor falou em transparência. Gostaria de perguntar, existe corrupção na Assembleia Legislativa de Alagoas? Bem, a Assembleia Legislativa, ela é um poder aqui no Estado que já sofreu muito durante os últimos anos. Muito, muito mesmo. Situações em que as pessoas até atravessam a calçada para passar pela frente da Assembleia, como se fosse algo extremamente negativo. E aí onde eu digo que cada vez mais a gente tem que estar ali dentro, tem que envolver, puxar as pessoas para dentro da Assembleia, as pessoas se terem donas daquilo e passarem a monitorar cada parlamentar, passar a monitorar os recursos que entram ali na Assembleia. Repito, mais uma vez, o controle social é o que pode mudar a nossa realidade. Se existe corrupção ou não, para eu chegar aqui e dizer, fulano de tal é corrupto, fulano de tal é corrupto, eu não tenho aqui como afirmar isso. Mas nós temos aqui investigações recentes da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, buscando exatamente essas informações, que deveriam ser públicas, elas têm que ir lá e pegar papel ainda. Os computadores, às vezes, não têm todos os registros. Então, é algo completamente inaceitável. Eu venho numa linha de cobrança por transparência para justamente inibir essas práticas. Porque eu tenho certeza que a maior proteção que um gestor pode ter é a transparência. Aquilo que pode, aos poucos, ir afastando os maus políticos é saber que não vai ter um retorno, ou então será cada vez mais arriscado. E eu posso dar um exemplo do que vai acontecer essa semana. Nós aprovamos no parlamento uma lei que diz respeito ao Diário Oficial Eletrônico da Assembleia. Ou seja, a Assembleia agora irá ditar o seu próprio Diário Oficial. E aí eu consegui aprovar uma emenda essa que diz que nas informações do Diário Oficial deve constar mensalmente o gasto com as verbas de gabinete, verba indenizatória de cada parlamentar com as notas fiscais. E que também deve ser informado, quando alguém for lotado, qual gabinete que ele vai ser lotado. Isso aí passou despercebido, de certa forma. Só que, quando foi aprovado no plenário, que foi para a sessão do governador... Chegou sem essa emenda. Chegou sem essa emenda. Então, eu alertei ao presidente, o senhor acha que... O que foi que houve, deputado? Nós estamos nessa fase agora. Eu alertei o presidente e disse, presidente, uma coisa é a gente errar sem saber, outra coisa é errar sabendo. Então, aqui estou tornando público que o projeto que está lá, ele está sem a emenda que foi aprovada aqui. E pedi para que ele voltasse e anexasse a emenda. Bem, o projeto votou. Provavelmente essa semana entrará em votação. E aí vai a discussão. Será que iremos retroceder no sentido de buscar algum mecanismo interno, inclusive não consigo ver a base jurídica, para anular um avanço, digamos assim, no acesso à transparência, porque já seria realmente uma assinatura embaixo dizendo que não quer que as pessoas saibam o que é feito ali dentro. Então são essas ações, aqui eu estou dando um exemplo, mas a própria auditoria que foi realizada pela Assembleia recentemente, contratada pela FGV, passei vários meses cobrando essa auditoria, ela foi entregue pela metade, depois cobrei que fosse entregue o mais importante, quando foi entregue, tornei público, e ali tinham informações de funcionários que não conseguiam comprovar o seu vínculo com a Assembleia, de funcionários que com 16 anos já estariam dentro da Assembleia pelas contas. Então, situações que são incabíveis. E isso tudo, o Ministério Público já está com toda essa documentação. Eu acompanho, de certa forma, repito aqui, que a minha função principal a minha função principal é fiscalizar o Poder Executivo Estadual nessa linha de contribuir com as políticas públicas. Mas, quando é necessário, eu também tenho que me debruçar sobre o poder que eu faço parte. Isso é, infelizmente, muito negativo. Vamos ouvir uma pergunta direto da redação. Meu nome é Wellington Senna, sou diretor do Jornal Notícia. Deputado Rodrigo Cunha, como o senhor se sente trabalhando em uma casa onde há vários parlamentares acusados de corrupção? Fica à vontade, deputado. Bem, é interessante porque realmente há vários ali que respondem processos judiciais. E aí também eu acho que a população sente muito isso, a sensação de impunidade aqui no Estado. Então, acho que o judiciário também tem uma cota de responsabilidade nesse ponto, a partir do momento que a gente não consegue punir de forma exemplar aquele mal político, aquela pessoa que é envolvida em escândalos. Mas também a sociedade tem culpa a cada 4 ou 2 anos elegê-los novamente. Então, por isso que cada vez mais é importante a gente estar divulgando, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à população e, assim, Cícero, muitas pessoas falavam o seguinte, Rodrigo, ou escutava falar, que quando a gente chegasse na Assembleia, quando alguém chega na Assembleia, vai se corromper. Isso comigo não cola de forma alguma, porque quando a gente tem princípio,
Você pode colocar na China, no Japão, pode botar numa empresa, pode botar num barraco, você vai ter seus princípios ali preservados. Então isso aí vem de berço. Mas, deputado, a pergunta é em relação à sua sensação. Como o senhor se sente em fazer parte de uma casa, atuar numa casa, onde há vários parlamentares, vários dos seus pares, acusados de corrupção? Qual é a sua sensação? Bem, Cícero, talvez a minha presença ali se justifique exatamente por isso. Por saber que é necessário estar ali. É necessário fazer isso que eu estava falando para você. Buscar transparência, é necessário levar as pessoas para conhecer a Assembleia. Então hoje mesmo, toda semana eu faço uma atividade que se chama Deputado por um Dia. Então essa semana já estou com 6 pessoas lá na Assembleia, que estão comigo desde 8 horas da manhã, conhecendo todo o funcionamento, conhecendo o prédio, que é um prédio bonito, conhecendo a função do Legislativo, conhecendo as nossas contas. Então faço todo um trabalho de educação política, levo a Assembleia para uma ação que se chama Deputado na Praça, a cada 15 dias em um município diferente, e estar ali dentro, para mim, talvez faça mais sentido por ter essa imagem, por saber que ali tem pessoas que, infelizmente, não querem o bem desse Estado. Então, está aí a necessidade de se buscar transparência. Posso aqui falar um exemplo já concreto. Quando eu cheguei na Assembleia, eu me assustei, numa das minhas primeiras votações, quando eu tive que levantar, pegar um papel, escrever sim ou não e botar dentro de uma urna, uma votação secreta. Eu disse, olha, isso aqui não tem cabimento. Comecei a me questionar, comecei a gerar essas inquietações. Como é que alguém vota em mim para representá-lo e ele não sabe se eu estou votando sim ou não? Aí eu conversava com o colega ao lado e ele dizia, olha, na hora do vamos ver, eu vou votar diferente. Mas eu sabia que na televisão ele fazia um discurso bonito. Não sou contra isso, mas na hora do vamos ver, eu votava sim. E aí eu tentei, Cícero, por 2 vezes, coloquei em votação. Um demagogo, na verdade. Com certeza. E por 2 vezes, através de regimento, depois de lutar muito, coloquei em votação na Assembleia para que os próprios deputados decidissem se a votação seria aberta ou fechada. E nas 2 vezes não tive sucesso. Mas eu sou advogado também, conheço do direito e disse que ali não é a única forma de você resolver o problema. Então busquei o judiciário. E o judiciário decidiu que ali na Assembleia tinha sim que ser votação aberta, porque a Constituição ela era assim antigamente, mas ela mudou, o restante do país mudou e a Assembleia aqui não tinha alterado isso. Então hoje o deputado ele vota, principalmente os vetos do governo, de forma aberta. E aí você sabe quem é contra, quem é a favor, quem é que na hora do vamos ver o pedido do executivo determina que a vontade dele não seja preservada. Então eu acho que são algumas inovações que faz sentido, como foi feito pela pergunta, estar ali dentro, para que a gente possa quebrar isso. Eu não sou de jogar a toalha, ou então esperar que venha um super-herói resolver os problemas, não é isso. Mas eu sei que eu tenho capacidade e condições de fazer uma contribuição para esse Estado e não quis me omitir. Então estar ali hoje, para mim, faz sentido. Por falar em executivo, em pedido do executivo, há subserviência da Casa Legislativa em relação ao Poder Executivo? Bem, Cícero, isso é notório. Assim, eu não preciso nem falar tanto, porque as imagens e as sequências de atos ali determina realmente quem é que dita as regras. Quem dita as regras, a Assembleia Legislativa, na grande maioria das vezes, é o Executivo. Então, ele só perde algum Então, a tipo de independência ação. dos poderes está apenas no campo formal. No mundo material não existe. Na prática, de forma alguma. Então, já teve situações do líder do governo, em algumas situações, dizer, olha, eu vou perguntar lá se eu posso votar dessa forma ou não. Então, não faz sentido. Então, para mim, hoje, o Poder Legislativo, ele... A independência é o maior patrimônio do legislador, sem dúvida. E o Poder Legislativo ele tem que se fazer grande. E se fazer grande não é o barganhar ali, é fazer o seu papel de ser um poder independente, de analisar casos concretos. O que eu mais me desgasto ali, acaba sendo enfadonho, repetitivo, é o seguinte: o governador, vamos dar um exemplo aqui concreto, eu gosto sempre de falar de exemplos. O governador pediu 120 milhões, recente agora, para um empréstimo ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. Muito provavelmente, antes de ele botar a assinatura dele, ele chamou o secretário da Fazenda, pediu todos os estudos, verificou como ia ser pago, as condições de pagamento, se isso quanto iria impactar para ele, e decidiu que poderia ser uma boa possibilidade, tendo visto que vai ser destinado para a construção de estradas. Aí ele manda esse projeto para a Assembleia. Quando o projeto chega na Assembleia, chega uma folha, dizendo o governador quer ser 120 milhões de reais. Aí eu sempre questiono, sim, mas para quê? Vai pagar como? De onde é que vai sair esse dinheiro?
não tem essas informações. Sem um estudo prévio. Não tem apenas... qual é o impacto disso? Nosso regimento proíbe que se vote assim. Ele diz que tem que se ter todo o impacto financeiro dessa situação. E, no entanto, os deputados, a bancada, diz, olha, mas o governador está pedindo. Sim, ele teve responsabilidade para assinar. Então o governador está mandando bilhete para a Assembleia? É isso que está dizendo? De certa forma. E não sou eu que vou, de forma irresponsável, assinar porque ele está pedindo. Pode ser até que seja positivo, mas eu preciso ter essas documentações. Então isso é muito corriqueiro. O governador ele toma as precauções dele. No entanto, os parlamentares não tomam. Assinam aquilo que é solicitado pelo governador. Assina aí que eu estou pedindo. Não é assim. Eu não voto assim. Então, inclusive, em algumas situações, a gente chegou a mostrar que foi necessário o governo retroagir, porque ele mandou de forma apressada alguns projetos, e na Assembleia, que é o local para se ter discussão, não se tem. Então, nesse aspecto, eu acho que nós devemos e temos muito que evoluir ainda. Vamos para mais uma pergunta direto da redação, deputado. Olá, Rodrigo. Comenta-se que você está se filiando ao PSL, né? Seria uma fuga para esse embate do PSDB com o PMDB. Essa sua ida para o PSL significa a busca de uma coligação viável para a sua candidatura a deputado federal? Forte abraço. Primeiro, assim, como disse, a gente fala muito sobre eleição. Eu não estou mudando de partido, não estou. Inclusive, se fosse mudar de partido, só poderia ser 6 meses antes da eleição. Então, já é uma situação que não é realidade. O PSL aqui é um partido que eu conheço algumas pessoas que estão tomando a frente agora. Teve uma mudança no partido. Então tem pessoas próximas a mim que estão ali à frente, que se identificam com a causa, que eu andou muito bem e que eu fico feliz que estejam participando do momento ativo da política. Então, sou um grande entusiasta e me relaciono muito bem. Eu gostaria que eu estivesse lá. Eu dou algumas sugestões de como eu acho que deve ser tratada uma política, como converso com várias outras pessoas que são de outros partidos. Eu não tenho muito uma linha assim de dizer o meu é o melhor, é o único que presta. Não é isso. Então, no meu próprio gabinete, muitas pessoas não são sequer filiadas, outras são filiadas a outros partidos. Eu respeito cada um a ser como quer ser e eu como tenho que ser. Então, lá na frente, eu não sei qual é o futuro. Nós falamos aqui uma possibilidade que aí sim eu poderia ter algum motivo para não estar satisfeito com o meu partido localmente. Nacionalmente, a gente pode até levantar essa discussão no momento atual de hoje, mas no nosso âmbito estadual não tem nada que me faça hoje ter que mudar de partido. Então, me relaciono bem com esses que fazem parte, a não ser que venha fazer uma conjuntura, uma aliança com um segmento do qual não é coerente com a minha postura. Aí já é outro papo. Então, se é para ser candidato a federal, se é para ser candidato a isso ou aquilo outro, eu realmente só vou discutir isso no ano que vem. Agora é o ano de arregaçar as mangas, fazer aquilo que eu fui eleito de fato. Tem um ano que tem que ser produtivo. Já é terrível, a gente estava conversando aqui antes, nas eleições municipais, a Assembleia oficialmente reduz o seu tempo de trabalho, das suas sessões, passando de 3 para 2 por ano, ou por semana, durante o período das eleições municipais. Então eu imagino como vai ser na eleição estadual. E é interessante ao falar nisso, a produtividade, que eu inclusive levantei uma bandeira forte no começo do ano, referente ao próprio recesso parlamentar. Que, eu não sei se vocês sabem, Cícero, o recesso parlamentar aqui em Alagoas é o que tem mais dias de recesso, maiores dias de férias no país. São 90 dias por ano. E aí, talvez as pessoas até nem se impactem tanto, 90 dias por ano, mas eu vou aqui mudar esse dado. Um deputado ele é eleito para exercer um mandato de 4 anos. Desses 4 anos, 1 ano é de férias. Ou seja, isso é forte, é fortíssimo. Como é que a pessoa passa um ano de recesso, de férias, se só tem sessões dia de terça, quarta e quinta, se já reduz quando é época de eleição? O justificativa de se visitar os redutos eleitorais, num estado minúsculo como esse. Então, por que São Paulo não é assim? Por que no Maranhão não é assim? Por que em Pernambuco não é assim? Aqui tem que ser. Isso no país inteiro era assim antes, mas todos os estados mudaram, a Alagoas mudou. Então, perdi essa batalha ainda na Assembleia, mas não vou desistir por aí. Quando eu sei que a Constituição determina algo diferente, a gente tem que ir em busca dela. Deputado, eu vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda após o nosso intervalo. Recentemente, em entrevista à Folha de Alagoas, o senhor denunciou um esquema de gratificações na Assembleia, as GDS. Gostaria que o senhor falasse sobre essas gratificações.
é realmente um esquema fraudulento? Depois do intervalo, por favor. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Olá, estamos de volta com o Perguntar Não Ofende e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Rodrigo Cunha. Deputado, ficou uma pergunta no ar. Recentemente, o senhor deu uma entrevista para o jornal Folha de Alagoas e denunciou um esquema de gratificações na Assembleia, as chamadas GDS. Gostaria que o senhor falasse sobre essas gratificações. É realmente um esquema fraudulento? Bem, Cícero, é importante falar sobre isso. Portanto, que a população saiba de fato o que acontece dentro da Assembleia. Isso vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui, que é uma das minhas principais bandeiras, que é a busca por transparência. Ou seja, nada deve ser escondido, que tudo deve ser encarado como de fato é. O que eu venho mencionar é o seguinte: não tem justificativa, não tem cabimento um deputado em Alagoas ser o mais caro do país. Não tem. E como é que isso acaba se tornando tão oneroso para a população? Existe um tipo de gratificação, que é a gratificação por dedicação exclusiva, que é a famosa GDE. Essa gratificação, ela foi remodelada. Antes se tinha a GAP, que era, inclusive, o próprio parlamentar recebia, ela se transformou na GDE. E eu não posso chegar aqui e dizer que ela é ilegal ainda. Ela é imoral. É imoral por quê? Ela é legal porque quem fez a lei foram os próprios deputados, foi aprovada e aí se tornou legal. Então, mas legal, mas imoral. Ela é imoral. E a legalidade dela está sendo discutida já há anos. Já entrou na pauta do STF algumas vezes esse ano e sai, não sei por que sai da votação lá do STF, está lá para julgar essa GDE que é de 2013. E por que ela é tão onerosa? Funciona da seguinte forma. Primeiro, os critérios que são estabelecidos, que não, na prática não existem. Acaba fazendo com que um funcionário, imagine, não estou falando aqui de comissionados, ou de efetivos, estou falando de comissionados. Um parlamentar, ele pode escolher, chamar alguém, convidar alguém para trabalhar no seu gabinete e estipular um valor de R$10.000, 10 mil e alguns cento e pouco, para aquela pessoa trabalhar no seu gabinete. Está lá a classificação dentro da nomenclatura que permite isso. Só que se o parlamentar quiser, ele faz um requerimento ao presidente e dobra. Em vez de receber os 10, recebe 20 mil, 100%. 21 mil, 100%. Fazendo com que, inclusive, seja maior do que o salário do que o próprio deputado. Quanto ganha um deputado hoje? 20 mil e alguma coisa. E a GDE de um funcionário chega a 21 mil, quase R$1.000 de diferença. Agora, com tudo que envolve o rendimento de um deputado, quanto custa um deputado para a sociedade alagoana? Vamos fazer essas contas, mas deixa eu só terminar esse raciocínio aqui da GDE. Me lembra desse aqui. Pois não. Então, o que acontece? Aí com a GDE, ele dobra, eu estou falando de um funcionário. Aí a gente começa, não precisa nem ir tão longe, eu vou já nessa legislatura, em rede nacional, fantástico, já mostrou nessa legislatura, 2 lavadeiras aqui que na época recebiam R$16 mil. Ninguém sabia nem onde elas eram lotadas, e quando foi perguntar, ela disse, não recebo não. Outro diz, eu recebo R$800, outro eu recebo 1.000. Então, para onde é que estão indo esses R$15 mil? Se o salário do deputado é um salário que dá para você viver na média aqui, vive bem aqui no estado de Alagoas, mas não deixa ninguém rico. Não tem como você comprar 2, 3 carros top de linha do ano. Não tem como você ter casas na Ponta Verde, a não ser que você tenha outra atividade fora a política, né? E aí conseguir comprovar legalmente isso. Mas porque as pessoas gastam milhões para entrar dentro da nossa Assembleia? Então tudo isso vem alimentar todo o nosso imaginário. Como é possível um funcionário ganhar mais que o patrão? Então,
não tem cabimento. O que a CGU e a Polícia Federal está investigando agora, fazendo cruzamento de dados e verificando que tem pessoas que recebem Bolsa Família e que recebem 15 mil reais de Assembleia. Então, será que isso aí é um acaso? E tá tendo desdobramento essas situações. Então, eu sei que um dia então, isso é uma forma de alimentar o bolso dos parlamentares através dessas gratificações. É isso que eu você digo está dizendo? Que, no mínimo, alimenta o imaginário popular. As pessoas que têm bom senso e que sabem, ao acessar um site, a ter notícia de uma matéria, que aquela lavadeira não recebe os 16 mil reais. Então, se não vai para ela, vai para onde? E aí eu só posso afirmar que foi A, B ou C, depois de ter uma sentença judicial. Né? Mas isso tudo reforça esse imaginário, sim. E eu sei que de fato, as pessoas falam abertamente, estou aqui para receber 8 mil reais, mas na verdade eu recebo 1.000, 1.200. E aí muitas vezes são as pessoas que são lotadas no interior, são os cabos eleitorais, são isso, aquilo, outro. Então alimenta todo um sistema. Então se a gente não avança para isso, para cobrar transparência, e aí vou sempre nessa linha, vai ser dessa forma e vai estimular cada vez que maus políticos permaneçam ali. Então, desde o início, eu nunca solicitei uma GDS sequer. Então, eu estou falando aqui de um funcionário, mas poderia ser de 25, que é o que é permitido. Então, imagina um rombo que isso é por mês. Então, esses 25 funcionários poderiam receber 100% a mais do seu salário? Sim, é permitido. Então, é isso que o Ministério Público também está de olho. Tem suas ações, mas aí também bate muitas vezes na lentidão do judiciário para conseguir, nem só do judiciário, mas nas brechas da lei, para que se tenha toda essa morosidade e que o cidadão acabe pagando por isso. Então, assim, Cícero, é inaceitável, de fato, com que essa situação ocorra. Para você ter uma ideia, no meu gabinete, quando a gente fechou as contas há 3 meses atrás, já era quase 2.400.000 reais economizados, assim, que a gente não solicitou, porque eu não acho justo que um parlamentar aqui em Alagoas seja tão caro. E não é só isso não, uma coisa seria, Cícero, se eu chegasse e dissesse, eu não solicito GDE e não fizesse nada. Mas eu lhe digo, eu rodo todo esse estado, eu tenho uma boa estrutura de trabalho, todos os meus funcionários têm condições de trabalho. O senhor consegue desempenhar as atividades sem essas gratificações, né? Com certeza, tem várias leis já aprovadas, vários projetos de leis, várias audiências públicas, tem toda uma condição de trabalho, sim. Então é possível fazer isso. Então se é possível com todos. O que a gente tem que fazer realmente é dar um choque de realidade e as pessoas se incomodarem, é passar a ter esse controle social. Repito mais uma vez. É uma palavra que pode ser difícil, as pessoas não entenderem, mas o controle social é as pessoas no controle, é cobrar satisfação de quem está aqui e não fechar os olhos. Porque quem fosse omitir nessas próximas eleições, quem aqui não se preocupa com a política, está ajudando os nossos políticos. E a decisão será tomada do mesmo jeito. Até porque esse dinheiro poderia e deveria estar sendo utilizado na saúde, na educação, na segurança pública. Quanto custa um deputado para a população? Vamos lá, o salário de um deputado, e aí as pessoas podem ver quem é apenas deputado e recebe um salário de deputado, salário bruto, aqui a gente está falando de 20 mil reais, que dá cerca de 15 mil reais. Então, 15 mil reais você vive bem, com certeza, em qualquer lugar desse país, em Alagoas principalmente. Fora isso, se tem uma gratificação, se tem um recurso para contratar pessoas do gabinete, que chega a quase 200 mil reais. 200 mil reais? Se somar a GDE. 100 mil reais, com a GDE vai para 100 mil reais. Que seriam divididos para 25 pessoas, 100 mil reais, pode ser divididos em até 25 pessoas, mas aí cada um nomeia quantos, se quiser nomear só 5, 7, 10, vai a critério. Então, são 100 mil reais que, se for dobrar, vai para 200 mil reais. E tem a verba indenizatória. É um valor mensal para ser gasto com a estrutura do gabinete, para fazer esse transporte. De quanto, de 39 mil reais. Então já estamos em 259, é isso? Acho 255, eu acho. 20 com mais 39, com mais 200, né, isso, da isso, GDE. porque é o bruto, exato. Então, olha só o custo que é. Se for para São Paulo, algo em torno de 260 mil reais custa um deputado. Então, em Alagoas. Ainda tem mais alguma receita fora? Olha, eu estou dizendo que poderia chegar ao meu gabinete. Eu não faço parte da mesa diretora, eu não sei, não tenho outros cargos disponíveis na Assembleia. Então, isso é o que de fato chega para cada parlamentar. Então, nessa linha, é necessário que se cobre cada vez mais dos parlamentares. O que é que você faz tanto com esses recursos? Não estou dizendo aqui que um funcionário não venha merecer a ser pago, mas tem alguns que não têm nem qualificação para isso. Então, a gente tem que dar uma chacoalhada e demonstrar de fato o que é
o que é ser responsável com os recursos públicos. Isso só se dá através da transparência. Deputado, vamos ouvir uma pergunta diretamente da rua. Bom dia, deputado Rodrigo Cunha. Sabemos que o nosso país passa por uma crise de desemprego e temos visto ultimamente a Prefeitura de Maceió com algumas atitudes relacionadas ao Uber e aos comerciantes do centro da cidade. Atitudes essas que não estão muito bem quistas perante a sociedade. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Bem, é interessante aqui a gente está falando da capital, de Maceió. Então as pessoas reclamando que não tem emprego. Repito mais uma vez, Cícero, eu estou percorrendo muito esse estado. A principal reclamação é essa, as pessoas não têm emprego. Participei pela primeira vez, assim, mais efetivamente, das eleições municipais. E é interessante como muitos gestores acham que a função dele ao ser prefeito é dar emprego para as pessoas. E aí começa toda uma situação de dependência. Quando, na verdade, a função do gestor, de um prefeito, é criar condições para gerar empregos. Não é dar emprego, é gerar empregos. Então, você fomentar novas economias. Então, pega um município do interior, já não tem como atrair indústrias, mas às vezes você tem o setor turístico que poderia ser reforçado, o setor cultural poderia ser reforçado, uma área específica de um cultivo próprio e ser ali, trazer os melhores especialistas e fazer ali um case de sucesso no estado. Então, o gestor ele tem que ter cada vez mais essa capacidade de gerar empregos. Quando ela falou aqui a questão do Uber, a questão dos ambulantes, nós estamos vivendo um momento que acontece. O Uber é uma novidade. Ele não existia antes, ele passou a existir. É uma novidade social, então as pessoas estão começando a conviver com eles. Os conflitos que antes com os taxistas chegava a ter vias de fatos, né? Hoje já está mais na discussão, nas audiências públicas de discutir um com o outro, de cada um defender suas ideias, ou seja, estamos evoluindo. Isso não é inovação social. E, por ser novidade, tem uma inovação jurídica. Então, não se tinha como falar antes sobre legislação sobre o Uber, que não existe o Uber. Então, o que é necessário para colocar ele adaptado à nossa situação jurídica? É regulamentá-lo e de que forma? Está se excedendo nessa regulamentação, está tirando a liberdade da iniciativa privada? Então, aí é nesse ponto que se tem que buscar. Porque muitas vezes a regulamentação é o que vai proteger o próprio Uber. E aqui é o que eu falo, Uber empresa e um Uber motoristas e consumidor em sequência. Porque, pelo pouco que eu conheço aqui da Justiça do Trabalho, né, em situações que mais à frente pode ser configurado até um vínculo empregatício. E aí o Uber não querer mais saber do país. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham ali 7 dias por semana, 10 horas por dia, exclusivamente para o Uber, e podem tentar buscar algum vínculo disso, já que o Uber recebe dinheiro dele. Então, é necessário que se avance para isso. É um serviço que é uma concessão pública que está sendo disponibilizada, então tem que se ter discussões dentro dos poderes legislativos, sim, e discussões fora. O que não se pode é fechar os olhos para isso. Não tem como dizer não vai existir mais o Uber, não tem como voltar atrás, não tem isso. Mas ele existindo, como é que faz para não prejudicar uma classe também tão respeitada que são os taxistas? Será que não seria a hora de discutir, não é nem a proibição do Uber, mas um avanço, uma atualização da legislação dos taxistas, para tentar fazer com que eles não sejam penalizados e tenham uma concorrência mais leal? Será que não seria o momento para isso? Então, é nesse âmbito que eu acredito que nós devemos evoluir. O senhor apoiou o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, de forma decisiva. A gestão dele tem recebido críticas contundentes. Como o senhor avalia a gestão do prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo? Arapiraca precisa entrar nos trilhos? Bem, Arapiraca, assim, eu tenho um carinho especial à minha terra. Participei sim, fui decisivo, eu tenho certeza, na eleição do Rogério. Tento contribuir da maneira que eu posso, acompanho o que acontece em Arapiraca, mas também acompanho o que acontece nos outros municípios. Aqui a gente percebeu, por exemplo, até aqui falar, Delmiro Gouveia demitiu recentemente quase 1.000 pessoas, União do Palmares, quase 600 pessoas. Os municípios começam a demitir aquelas pessoas porque já não tem condições de pagamento. Em Arapiraca, o Rogério ele começou com calma, não quis crescer grande, começar grande, mas quis ir no passo a passo, buscando principalmente a transparência nas informações e tornar público aquilo que deve ser feito. Teve que em 6 meses pagar 8 folhas, tinha um residual de dezembro e um 13º a ser pago, que não foi fácil. A população lá em Arapiraca
é extremamente articulada, tem sim uma posição, e uma posição forte. Teve um problema no início com a classe que deve ser cada vez mais prestigiada, que é a classe dos professores. Então teve ali algum momento em que os professores entraram em greve e que isso foi muito prejudicial, não digo nem para o município, nem para o Rogério, mas para os alunos que estão tendo que correr atrás desse momento. Eu sempre digo que a melhor forma de protestar, o professor quer protestar contra o político, proteste dentro da sala de aula, dizendo como é que se deve escolher um bom político. Essa é a melhor forma, não prejudicar pedagogicamente. Mas eu entendo que às vezes é a última saída. E se conseguiu alguns avanços nesse ponto. Então o Rogério ele vem numa linha de planejamento, numa linha de que não chegou para ter apenas aplauso fácil e um holofote de imediato, mas sim para chegar ao final de 4 anos e contar uma história daquilo que se foi entregue. Principalmente fazendo com que as pessoas saibam de fato o que é que acontece dentro da prefeitura. Então eu acho que é um começo, tem que ser dado um tempo sim para avaliar, e o povo é o melhor jogador para isso. Então está vindo num passo a passo, não é fácil, era para que um município grande, os municípios estão passando por dificuldade, mas também não é desculpa. Eu acho que tem que sim, que já que as pessoas esperavam uma mudança, mas que é uma mudança também com renovação, com perspectiva de melhora. Então tem que estar inclinado para isso, não relaxar um minuto, colocar pessoas competentes ao lado para que possam entregar um resultado positivo. No caso dos professores de Arapiraca, deputado, eu acredito que realmente tenha sido o último recurso. As mobilizações, as manifestações, e é legítimo e é justo, uma vez que são direitos cabíveis e adquiridos e que devem ser respeitados. Pergunto ao senhor como o senhor avalia o governo Renan Filho. Bem, só reforçando aqui a questão dos professores, como eu disse, eles chegaram à exaustão, para chegar um momento desse tem que chegar à exaustão. Do mesmo jeito que quem fechou aqui a Santa Mônica, então, os médicos, o pessoal do apoio administrativo e enfermeiro, fechar um hospital de alto risco é porque chegou onde não mais podia. Então, no caso dos professores, tem total legitimidade para fazer isso. Não sou contrário à manifestação, desde que ela seja ordeira e que ela siga todo um passo a passo. Você não pode ser radical de um dia para o outro. E acompanhei, conversei com professores, conversei com o gestor, conversei com o judiciário, para tentar também ser um interlocutor e demonstrar a importância que isso tem para os alunos. Quanto ao governo Renan Filho, é algo que eu venho avaliando desde o início. As pessoas às vezes querem taxar como sendo de oposição. Eu me coloco muito tranquilamente, Cícero, numa situação de que eu digo, olha, eu sou de posição, minha posição não é o que é melhor para o governo. Eu não me preocupo com isso, em ser melhor para o governo, eu me preocupo em ser melhor para o Estado de Alagoas. Se o governo está fazendo aquilo que é bom para o Estado de Alagoas, a gente vai estar junto. Assim, eu vou ser favorável, tem que aplaudir, tem que fazer isso. Mas se não está sendo, se é algo momentâneo, se é algo criado para se dar uma sensação que não é realidade, se maquiar números, se fazer uma propaganda daquilo que nem sempre vai ser efetivo, eu começo a fazer algumas críticas. Então, alguns erros de gestão que é necessário tornar mais claro para as pessoas, que às vezes tem um efeito midiático enorme, mas que, quando a gente começa a analisar com bom senso, começa a ter perguntas, questionamentos, e aí eu começo a fazer ao próprio governo, aos secretários, como aqui eu posso citar, os próprios hospitais. Então, o governador está investindo em vários hospitais, e é necessário que se tenha novos leitos espalhados, novos hospitais, novas regiões. Mas a grande crítica vai para justamente os que já existem. A gente começa a imaginar, poxa, se o que já existe hoje não funciona, como é que vai, se falta luva hoje para um hospital, como é que vai ter luva para 5? Se falta pessoas para um hospital, como é que vou ter pessoas para 5? E essas perguntas precisam serem respondidas. Dou o maior exemplo aqui, que foi a unidade de Santa Mônica. A unidade de Santa Mônica, quando foi em fevereiro de 2016, o ministro da Saúde esteve aqui com o governador inaugurando 26 novos leitos. Passou 3 meses essa propaganda na televisão. Agora sim, a Nova Mônica, com 26 novos leitos. Tem 1 ano e meio que não funciona, não chegou nem a funcionar. Os equipamentos já estão precisando de manutenção. Quando chove, ali todo mundo tem que estar com guarda-chuva. Então a gente já está falando já desse governo, já de reformas que foram realizadas, que foram entregues e que não funciona. E ainda tem mais. Nesse caso específico, tem pessoas que fizeram concurso público, que estão classificadas, loucas para prestar esse serviço e não são chamadas, porque existe a responsabilidade fiscal. O senhor está querendo dizer, então, que muitas das obras do governo estão apenas no campo virtual? No mundo real,
O que eu falo é que às vezes afasta a realidade e tenta demonstrar algo maior do que de fato vai trazer transformação para a sociedade e quando isso vai acontecer. Porque aqui eu até faço o convite e peço às pessoas para contribuírem. Eu fiz uma campanha, uma divulgação há uns 3 meses e estou assustado com o retorno que eu estou recebendo de placas que são colocadas pelo próprio governo que não tem um prazo de entrega. Ou então coloca a obra viaduto do Sé, para qualquer pessoa que passar por ali. Tem lá data de início, não informa, e tem prazo de entrega a partir de em até 180 dias. Mas 180 dias a partir de quando? Não se tem. Em outras, há uma tinta, inclusive vermelha, que está bem mais realçada, porque foi colocada depois, cobrindo o prazo de entrega. Então, o direito à informação, já que foi repactuada alguma situação, informe. Isso aí não é porque eu quero, não é porque a lei determina. Eu tenho que saber quando é que ela vai ser pronta, vai ser entregue, quem é que vai executá-la, qual o valor do que foi realizado. Então, isso daí é como a população também pode participar. E eu funciono muito nessa interação com as pessoas, principalmente através das redes sociais. Deputado, nós temos um quadro onde a gente apresenta uma imagem de uma personalidade, de uma situação e pede que o nosso entrevistado atribua uma nota e faça um breve comentário. Vamos ver a primeira imagem. Senador Renan Calheiros. Para dar uma nota... E fazer um breve comentário acerca do senador, da atuação do senador Renan Calheiros. Olha, eu acredito que o senador, ele contribuiu para o estado de Alagoas em alguns momentos. É uma figura importante nacional, mas que vem de uma velha forma de se fazer política. Então, eu acho que hoje já não é mais cabível no nosso meio algumas posturas que são adotadas. Então, é meio complicado aqui dar uma nota de 0 a 10, mas assim, eu não costumo julgar as pessoas sem ter uma avaliação específica. Se o senhor preferir não dar a nota, tudo bem. Eu prefiro ficar com comentário, de fato, assim, de que eu acho que a política precisa ser renovada, e não é só com a idade não, mas renovada com posturas diferenciadas. Então, muitas pessoas já contribuíram, às vezes o meio faz com que as pessoas tomem posturas para a sua própria sobrevivência e que prejudica todo um sistema político. Então, acho que já é necessário uma renovação nesse caso de postura e se encaixa com a imagem que a gente viu. Vamos para a próxima imagem. O ex-governador Teotônio Vilela Filho. Bem, o governador Teotônio Vilela, ele passou 8 anos no governo, ranhuras em termos judiciais, muito pouco diante daquilo que um gestor assume, que assume um estado ou até um município fica. Tem um legado aqui, acho que ele contribuiu muito, principalmente na parte da educação e na parte da saúde, principalmente. Não posso aqui falar um exemplo, o próprio SAMU. O SAMU, ele tinha antes, não era uma realidade no estado e passou a ter um SAMU a cada 30 quilômetros, preocupado justamente com a saúde, né, desses alagoanos. Eu acho que foi uma inovação, mas principalmente conseguiu resgatar uma credibilidade para o estado de Alagoas. Alagoas passou a ser conhecido como estado que paga em dia, como pagador dos seus compromissos. Então, os fornecedores passaram a ter mais uma confiança e conseguiu colocar modelos de gestões. Então, foi feito muito em cima de planejamentos e não era nada aleatório. Então, conseguiu dar um profissionalismo. Acho que foi a primeira vez assim que o estado sentiu um impacto de se trazer pessoas com capacidades mesmo técnicas para ocuparem secretarias. O senhor quer atribuir uma nota a ele? Não, vou ficar no comentário também. Próxima imagem. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Dantas. Bem, eu sempre falo para o presidente, inclusive de forma pública, que ele tem uma oportunidade única ele está à beira de encerrar sua carreira política, já diz isso publicamente, passar o bastão. Então ele tem uma oportunidade única de colocar a Assembleia no ano 2017. Isso em vários aspectos, na questão da transparência, dando as informações necessárias, as próprias questões que são discutidas ali internamente, através do regimento, tentar dar uma reformulada naquele regimento. Hoje a Assembleia está em que ano, na sua opinião, deputado? Eu acho que ela deve estar lá para a Constituição de 88, lá para os anos 80. Lá nos anos 80. Tem muita coisa que a nossa Constituição Federal ainda não está adaptada à nossa realidade. Pode ter certeza. Então, décadas de atraso. Décadas de atraso. Desse ponto, sim. Deputado, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a participação do senhor. É importante que a sociedade, nós sempre
dizemos isso aqui, que a sociedade tem a oportunidade de ouvir seus representantes, pessoas que têm a responsabilidade de prestar contas à sociedade. Então eu agradeço, reitero o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades e deixo o espaço para as suas considerações finais, por favor. Bem, Cícero, eu parabenizo você pela condução. Eu acho que é importante isso, colocar quem está aqui, não é contra a parede, mas na situação de que quem assume algo público tem que tornar tudo público. Então, minha opinião, ela tem que ser ouvida, sim, porque eu sou uma pessoa pública e você tem total direito de fazer isso, e as pessoas também. E a gente deve se acostumar com isso. Então, eu sempre peço, quando tiver um político no rádio, liga para lá e pergunta por que ele não divulga a verba de gabinete. Liga para lá porque o que é que ele acha do recesso parlamentar. Tenta interagir e constranger positivamente em alguns aspectos para que a gente possa ter dias melhores. Muito obrigado, deputado. Agradecemos a todos vocês e esperamos estar juntos numa próxima oportunidade. Até porque perguntar não ofende.